a todos, né? Eu acho que vamos ter aí uma hora aí de uma aula bem exclusiva que eu separei para vocês hoje. Então, a gente não vai falar muito de filtragem, de purificação, porque isso eu acho que já está bem claro, mas em momentos oportunos a gente volta, né, a início lá da nossa aula, como que é feito o tratamento, o que é colocado, porque geralmente a gente acaba esquecendo, né, passando despercebido alguma informação. Mas hoje eu quero que você anote aí já no seu papel, apesar que a aula vai ficar gravada, que você coloque aí sobre as toxicidades de metais pesados. Nós vamos colocar aqui 3, tá? Mas tem mais, tá? São 5 no total que causam dano, mas hoje nós vamos falar do chumbo, do cádmio e do mercúrio, tá? Aqui ele está mercúrio, chumbo e cádmio. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre essa toxicidade e o que ela pode causar no nosso corpo, no terreno biológico. Então, nós vamos entrar aqui numa área medicinal, nós vamos entrar na área realmente, né, dentro lá do teu corpo, e a gente vai entender como que isso pode causar um dano, como que isso pode trazer uma enfermidade, uma toxicidade, um câncer, uma diabetes, uma pressão alta e danos que a gente não imagina que pode ser eliminado, pode ser evitado, né, com ferramentas que todos conhecem, está aí na sua mão, tem, né, você já tem o conhecimento. Então, ó, nós vamos iniciar aqui falando sobre quando isso entrou no mundo. Os metais pesados são os agentes tóxicos mais conhecidos pelo homem, tá? Nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo, tá? Então, nós vamos falar aqui da grande quantidade de chumbo que eram obtidas pelo minério, né, pelo subproduto da fusão da prata, lá pelos egípcios, né, antes desse povo aí entender um pouquinho do que era o metal pesado e o que ele iria vir a cometer, né, hoje, nas datas de hoje. Então, um produto que, infelizmente, não tem como a gente fugir, porque a fusão da prata, do ouro, né, desse material que hoje são utilizados, isso terá sido, provavelmente, o início da utilização desse metal pesado pelo homem, a ser ele, no caso aí, né, colocado lado a lado a seu uso e a sua industrialização. Então, foram as primeiras toxinas a serem indicada, praticada, né, identificada, e as mesmas também na inclusão de todos os metais. Então, quando a gente fala de todo metal, a gente está falando de sulfato de alumínio, arsênico, cádmio, nós estamos falando de chumbo, mercúrio, níquel, bário, né? Nós estamos falando de manganês, de cromo, são metais que, infelizmente, liberados tanto pelas indústrias siderúrgicas, postos de gasolina. Ah, mas Claudinei, estamos falando só de indústria? Não, olha só, nós podemos falar de empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes e empresas multinacionais aí, tá? Mas uma pessoa sozinha, ela pode aplicar esses metais também na nossa água através de uma bituca de cigarro que nós vamos entender hoje, né? Uma pessoa sozinho, tá? Ela pode aplicar esse metal pesado, né, sendo liberado nos lavacar, nas empresas que a gente conhece aí, que faz chapeação. Tá? Então, a parte de inclusão desses metais, tá? Por exemplo, nós vamos falar aqui dos efeitos tóxicos do cádmio, e ele é bem grave. Tá? O metal, ele é cancerígeno, ele provoca elevação da pressão sanguínea. Então, quando a gente fala de pressão alta, pressão baixa, a gente está falando de um metal chamado cádmio, né, da pressão sanguínea e o aumento do coração. Então, quando um bebê nasce com o coração maior, nós estamos falando de um metal chamado cádmio, tá? A queda da imunidade, quando abaixa a tua imunidade, nós estamos falando do cádmio. E quando abaixa a imunidade, várias enfermidades, elas afetam o sistema imunológico, ela afeta o sistema mitocondrial, e aí o problema ele é grave, tá? O aumento da próstata, então, quando nós falamos um câncer de próstata, um câncer de mama, né, um câncer de esôfago, nós estamos falando do cádmio, tá? Ele é responsável e nós vamos mostrar aqui bem aberto para todos, tá? Enfraquecimento ósseo, né? Muitas vezes a pessoa quebra,
se machuca, né? Nós temos dores aí articulares, tá? As dores de articulação, que é o que a gente está falando aqui, né? Anemia, efizema pulmonar, osteoporose, a perda de olfato e a perda do desempenho sexual. Então, aqui nós estamos falando só de uma aplicação do cádmio, tá? Nós vamos entrar num outro aqui, que é a parte do chumbo, tá? O chumbo ele já tem um problema grave porque ele é o pior dos metais. Ele não sai na urina, ele não sai nas fezes, né? Infelizmente, a gente não consegue eliminá-lo e ele é acumulativo, diferente de outros metais. Por exemplo, o alumínio, né? O alumínio ele é o metal mais leve da tabela periódica e o chumbo, pelo contrário, ele é um dos metais pesados. Então, o alumínio ele vai direto para o cérebro. Então, o alumínio ele está onde? Na aplicação, na eliminação da parte física, terra, barro, lodo, limo de um rio, represa e manancial. Então, a empresa capta, aplica o sulfato de alumínio, o sulfato de alumínio torna o barro gelatinoso, separa, né? Ele faz aí a sedimentação do que é físico e que é líquido. Água limpa para um lado, sujeira para o outro lado, sulfato de alumínio. Causa constipação intestinal, perda de energia, cólica abdominal, hiperatividade infantil, o raquitismo, convulsões de Alzheimer, Parkinson, nós estamos falando de TDAH, autismo, nós estamos falando aqui de Alzheimer, Parkinson, que ele é responsável por 90% dos casos. Então, quando você aplica a garrafa, a água da garrafa, pelos mineral que ela ali está presente, ela consegue quelar esse metal e você excretar ele na urina e nas fezes, tá? Então, a gente está falando aqui agora que eu quero que você... Eu sei que não vai dar para anotar tudo, tá? Mas vai ficar gravado, então vai dar para a gente rever aí várias vezes que quiser, né? Então, o chumbo, ele causa, olha só os danos que ele vai trazer e eu vou mostrar aqui para você. Irritabilidade, agressividade, indisposição, dores de cabeça, convulsões, fadiga, sangramento genival, dores abdominal, náuseas, fraqueza muscular, abdominação mental, tá? Então, a gente está falando de coisas bem agressivas aqui. A perda de memória, insônia, pesadelos, acidente vascular cerebral inespecífico. Nós estamos falando de alteração da inteligência, osteoporose, doenças renais, anemia e problemas de coagulação. Então, aqui nós falamos do chumbo, que é um dos metais que nós vamos mostrar para você como que ele entra na circulação aqui da água, tá? Então, esses procedimentos aí relacionados a ele, tá? E o mercúrio, para mim, aqui relacionado, é o que mais entra no terreno biológico, até por descuido, até por falta de entendimento, falta de conhecimento, tá? Então, o mercúrio, ele vem através da água, ele vem através dos alimentos, ele vem através de circulação do ar, mas o pior, água. Então, nós já mostramos aqui várias vezes, mas quero mostrar de novo, tá? Então, o mercúrio, ó, eu consigo ver ele. Tá aqui, ó. E na próxima aula, pessoal, eu vou fazer um teste de alumínio e de sulfato. O material chegou hoje no laboratório. Nós vamos ser a primeira empresa pioneira no mundo a mostrar um teste de alumínio e de sulfato. Sulfato férrico, cloreto férrico, cal virgem, cal hidratado, cloro gasoso e ácido fluosilícico. Esse material chegou hoje no laboratório aqui, né? Até eu vou pedir para o Murilo, está em cima da minha outra mesa, para ele trazer, eu vou mostrar para vocês. É um material corrosivo, perigoso de manuseá-lo aqui, não dá para simplesmente fazer como estamos fazendo aqui com o mercúrio, ó, tá? Então, quando eu aplico ortotoledina na água e a água amarela, ele é mercúrio. Claudinei, mas por que é mercúrio? O cloro é mercúrio? Olha, quando eu vou fabricar o cloro, através da eletrólise, eu aplico o mercúrio. E aí o mercúrio ele causa esse dano e eu quero que você preste muita atenção, porque quando nós estamos tomando água clorada, você está desenvolvendo a curto e longo prazo, tá? Depressão, fadiga, tremores, síndrome do pânico, parestesia, descontrole motor, andar lateral, dificuldade na fala, dificuldade do desempenho sexual, perda de memória, e aí vai, tá? Olha só, dores, parestesia, descontrole motor, andar lateral,
dificuldade de mastigação, sudores e perda do senso de dor. Então, ó, esse material aqui chegou agora para nós, ó, tá? Ele é um material exclusivo para essas aulas que nós vamos dar aqui. Então, eu já quero deixar para você aqui, ó, é um material bem complicado. Então, opa, nós vamos estar dando uma aula para vocês na próxima live, tá? Sobre esse material aqui, tá? Esse aqui, ó, é sobre sulfato, ó. Tá aqui, ó, sulfatos, tá? Então, sulfato férrico, sulfato cloroso, né? Composições aí que a gente vai aplicar para você aqui sobre cádmio, sobre o mercúrio, sobre o sulfato de alumínio, tá? Esse é um deles. Esse outro aqui, ó, tá? Que é o alumínio, ó. Eu acho que você consegue olhar aqui embaixo, aqui, ó, né? Não sei se dá para o Murilo puxar aí para nós a imagem, ó. Aqui a gente vai ver, vamos ver se eu virar assim. Aí, tá lá, o alumínio, tá? Então, nós vamos ser a primeira empresa a nível nacional, né, a fazer um teste, como eu estou mostrando para você aqui, de alumínio, tá? E eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu tirei hoje para me falar de alguns assuntos para você. Tem pessoas tendo já aplicado aí no Brasil cópias falsificadas desse material aqui, tá? Que não tem um laudo, que não tem uma especificação técnica. Uma delas é essa aqui, ó. Já vou mostrar para você, ó. A outra está lá na minha mesa, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o pior produto que eu já vi, tá? Ele é igualzinho à nossa garrafa, né? Eles aplicaram um produto aqui que não tira cloro, não tira flúor, não elimina metal pesado, mas ela está sendo vendida aí no mercado. Então, já quero deixar claro para você. Tem uma outra empresa, inclusive aí em Goiânia, tá? Que a gente acabou entrando em contato aí. Eles estão aplicando mineral dentro da garrafa, mineral mesmo, tá? Aí é suplementação. Não tem nada a ver com purificação de água, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, daquilo que realmente o pessoal acaba vendo a gente fazer, e aí sai bem louco por aí comprando produto, né? E tentando fazer o trabalho que a gente vem aplicando com seriedade, com responsabilidade, né? Com muito gasto, muita despesa em laboratório. Para vocês terem uma ideia, nós estamos gastando agora R$360 mil desde este ano, fechando, só com laudos e especificações técnicas, para que a gente possa trazer aqui, né, produtos de alto nível, de alta performance. Então, eu quero que você entenda, para que lá isso aqui, ó, nós somos pioneiro e não tem ninguém no Brasil e no mundo que ainda tenha esse mineral, até porque o meu mineral está patenteado, está registrado. Então, olha só, para a gente conseguir quelar o metal, prestem bem atenção, eu tenho que entrar com o mineral aqui, ó, para quelar o mercúrio. Olha a potência desse mercúrio que está aí, né? Para a gente conseguir eliminar ele, quelar ele, né? Para trazer uma água mais potável. Ó. Então, deixa eu eliminar um pouquinho aqui, enquanto a gente vai conversando. Lá, ó. Então, aqui eu quelei o metal, ó. Tá lá, ele está ficando transparente, tá? Isso só nós da Aqua Purificadores é que temos hoje a liberdade e a oportunidade de trabalhar, até porque eu desenvolvi um mineral, né? Outras pessoas vão vir com remédio, com comprimido, né? Com minerais aí que muitas vezes pode ser suplementação de mineral. Nós não aplicamos suplementação. Nós atuamos para limpar a água, trazer uma água com minerais como cálcio, magnésio, potássio, selênio, vanádio, silício, iodo, zinco, né? Nós temos hoje aplicado no Brasil um laudo, que aí está à disposição aí do Márcio e todos vocês, né? Que é esse laudo com 67 páginas pelo Inmetro. Então, por exemplo, se encontrar uma garrafa que está andando aí no Brasil, primeiro passo, tem o laudo, tem uma especificação do Inmetro, está liberado pela Anvisa. Então, nosso trabalho aqui, tá? Para você entender, ó, ele tem uma RT como essa, que é a responsabilidade técnica, dando a liberdade de poder comercializar, de poder publicar, de poder levar o trabalho sem com que a Anvisa olhe e fale, ó, isso está errado. Porque se nós estamos atuando com certo produto, tá? E aí a gente está falando aqui de eliminar o metal pesado. E é o que eu quero entrar agora aqui com você, ó, para que você avalie um pouquinho desse contexto da toxicidade e de metal pesado e que ele pode causar no dano. Então, olha lá, o mercúrio, esse é o primeiro, Hg.
lá na tabela periódica, tá? Quando nós falamos de tabela periódica, vou mostrar para você aqui, ó, né? Que aí você pode comprar uma também, aí na papelaria, ó. Olha só. Aqui é a tabela periódica normal, né? Então, aqui você pega todos os metais, ó, todos eles, tá? Os essenciais, né? Os metais aí que a gente pode entender um pouquinho aqui sobre o que a gente vai falar. Então, super legal que na próxima aula você compre uma tabela dessa para a gente poder acompanhar junto aí e mostrar, né, à população o que você pode mudar a vida de outras pessoas a seu lado. Seu vizinho, seu amigo, seu parente, seu colega, seu cliente, né, quando você traz ele, né, para o procedimento, para esse trabalho maravilhoso que vem sendo desenvolvido aí através do Márcio, da Dani, né, da Carol e da família, e de todos vocês que aqui hoje nos assistem, tá? Então, eu sou muito grato porque você está multiplicando aqui uma verdade. Aqui não tem mentira, não tem engano, não tem falsidade. Não é só por dinheiro esse trabalho, gente. Aqui tem que ganhar porque a gente está trabalhando, você está trabalhando. Você depende, mas é uma dependência real. Então, olha lá. A gente está falando aqui do mercúrio, tá? Que é o mecanismo de toxicidade, que é aquela água amarela que você viu que ficou transparente aqui, ó. Então, eu quero de novo deixar a água amarela aqui, para que a gente grave isso, tá? Para que você entenda que esse metal, o que ele causa, eu vou mostrar agora aqui para você, ó. Então, quando você aplica aí a ortotoledina e a água fica amarela, tá? Você pode levar essa aula, inclusive, para dentro da casa do seu cliente, para dar uma aula para ele, deixar ele assistir, senta com ele lá, coloca lá na televisão, no notebook, e mostra para ele que esse produto amarelo que você pegou da água da casa dele, aplica a ortotoledina e mostra para ele o que esse produto causa. E eu vou deixar aqui para você, ó. Então, na inativação das enzimas, então ele vai inativar as enzimas, certo? Ele vai alterar, trazer as alterações das proteínas estruturais e de transportes. Então, ó, você vê uma imagem aqui dentro de um terreno biológico, tá? A gente trouxe para você poder assistir aí com muita transparência, tá? O aumento, né, da permeabilidade da membrana celular, então ela vai aumentar, né, esticar, fazer com que isso não passe direito às informações, tá? A liga-se de grupos, né, carboxilo, tá? Que são os projetos que a gente vai trazer e vai mostrar para você. A amida, a anima e o fosfórilo, tá? Maior toxicidade. Ela afeta a barreira hematocefálica da síntese das proteínas. Então, aquela proteína boa que você está comendo, o mercúrio, ele vai eliminar. Preste bem atenção, porque hoje eu trouxe morango aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Hoje a gente trouxe morango. Então, olha o que o cloro vai fazer quando eu coloco o mercúrio na composição de uma matéria orgânica, tá? Que são a base das proteínas, das sínteses aqui desse material, né? Então, olha só. Em alguns segundos aí, a gente vai deixar ele aí dentro e você vai entender ele absorvendo a matéria do morango, absorvendo, né, essa composição aí, certo? Ó, vou colocar um morango maior aí para que ele puxe mais rápido. Então, quando a gente fala aqui, ó, até para eu voltar um pouquinho, tá? O agrupamento, né, do amina, né? Essa parte que vai trabalhar dentro da célula, certo? Do HG, e ela vai infectar todo o procedimento, né, da cadeia lateral de que nós temos aí dentro do terreno biológico. Então, ó, aqui eu vou mostrar o mercúrio, o dano que ele causa na parte celular, metabólicos, né? Então, ele interfere na replicação do DNA e na atividade, né, de polímeros, que é o polimerases, né, que ela causa ali dentro do processo. Altera a transmissão sináptica e rompe as membranas biológicas. Esse dano aqui, ó, que você vê que ele está absorvendo agora, ó, certo? E aí o teu alimento ele já tem uma formação chamada de THMS, trialometano. Então, o que é o trialometano? Uma matéria orgânica sendo absorvida o mercúrio na sua composição, e aí eu vou desenvolver aqui, então, tá?
todo um trabalho dentro do terreno biológico. Então, uma célula normal, certo? Sem dano, tá ali, ó, e uma célula já com radicais livres. Então, quando nós falamos em radical livre, ó, eu pego uma água aqui da torneira e eu aplico aqui, tá, um produto chamado Povedine, que você já viu eu fazer, tá? Ele é uma composição de radicais livres, tá? Então, aqui é um antisséptico normal aí, tá aqui, ó. Então, quando eu sujo o terreno biológico, eu venho para um radical livre atacando diretamente a minha célula, ok? Quando ela está afetada, a célula com estresse oxidativo. A pessoa nervosa, irritada, com problemas aí, como a gente falou aqui, né, da parte mercurial, né, de um processo de depressão, fadiga, tremores, síndrome do pânico, parestesia, descontrole motor, andar lateral, né? Aí descamba tudo, certo? Anorexia em criança. Gente, isso aqui, ó, é um processo de radicais livres chamado de iodo. Aqui nós temos um iodo, né? Então, essa parte que depreta, né, a glutationa aí, a glutationa, né, do COD, que ele então traz um processo de peroxidade e o estresse oxidativo intenso afeta o terreno biológico, tá? Que é o que a gente apresenta aqui, né, desse material. Então, causando aí a peroxidação, a lípidica, no caso, e as difusões mitocondrial, alterada do grupo do M. Então, para você entender um pouquinho, não dá para a gente abrir todo o leque aqui, tá? Porque aí a aula ela acaba não me trazendo aí a condição. Então, ó, o mercúrio, as consequências finais dele, tá? Então, HgCl2, tá? Causa depolarização mitocondrial e o aumento do H2O2, tá? Então, aí é um problema bem grave. Os problemas de cálcio mitocondrial aumentada, então, e aumenta ainda mais o estresse oxidativo. Então, eu preciso limpar o terreno biológico, tá? E aí eu preciso ter aqui uma água com mais oxigênio ou hidrogênio molecular. Então, garrafas que estão sendo liberadas aí, vendidas, né? Através de cópia, através de muitas vezes ter acompanhado o meu trabalho, visto que isso aqui, e ele foi e tentou montar projetos aí. Não é só um, tá, gente? Então, ó, eu preciso limpar aqui, ó, o terreno biológico está aí, e só este projeto que nós temos é que faz essa composição mitocondrial aí. Então, ó, trazendo aí esse processo do dano dos radicais, né? Processos renais, formação de radicais livres e a peroxidação da lípidica, né? Então, pode levar à excreção excessiva das porfirinas, né, na urina. Então, aí eu já tenho problemas, que é o que a gente mostra aqui do gráfico, né, da parte urinária. Então, a urina ela tem que ser transparente, cristalina. Talvez você vai urinar lá um amarelão como esse que a gente coletou, ou muitas vezes até avermelhada, né? E aí são problemas de mercuriais ou mercúrio, né, que está na composição do processo aí mitocondrial. Então, aqui uma matriz mitocondrial, tá? Todo um procedimento para você entender dentro da parede intestinal. Essa mitocôndria ela tem vários pontinhos, né, que fica trabalhando dentro do nosso corpo, que é a membrana externa, né, os poros ali, que é esses que a gente fala aqui. Então, ó, o DNA, o grânulo, o ribosomos, né, as enzimas e a membrana interna, que é essa que você acompanha aí, que é a membrana com vários pontinhos, tá? Então, o processo da mitocôndria, quando você ingere a água, ela vai diretamente fazer um trabalho mitocondrial e ela vai catar, pegar, incorporar esses minerais essenciais que aqui estão, que não é uma suplementação de mineral, então eu não estou soltando um pó ali dentro para chacoalhar e tomar o mineral, tá? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque para a composição de uma composição, por exemplo, de potássio, de magnésio, né? Ele pode virar um carbono muito complicado e o teu terreno biológico não está preparado para fazer essa limpeza. Aqui nós não temos composição de minerais que são suplementados. Aqui só vamos colocar o que a água precisa ter para limpar o terreno biológico. Esses minerais são em micropartículas e eles são necessários
para que o trabalho mitocondrial, que você vê lá naquele pontinho, que ele abre uma luz aqui, né? Onde ele libera aqui as enzimas dentro, né, do processo do DNA, tá? Então, aqui nós temos o processo do DNA. Então, ó, vamos pular agora, sair do mercúrio e vamos passar para o chumbo, que é o que causa maior problemas de irritabilidade, uma pessoa agressiva no trânsito, uma pessoa agressiva com qualquer outra pessoa, dentro de uma escola, dentro de um bar, dentro de um restaurante. Muitas vezes uma coisa, até um espirro, acaba trazendo um dano agressivo numa outra pessoa. Muitas vezes uma palavra simples, uma buzina de um carro, né? E aí o cara já quer bater no outro, já quer sair chutando, batendo. Gente, nós temos um problema aqui nesta pessoa de chumbo, na circulação sanguínea ou no terreno biológico. Então, o chumbo ele causa irritabilidade, agressividade, né? Ele traz esse processo de indisposição, dores de cabeça, né? Nós estamos falando aí de fadiga, tremores, síndrome do pânico, náuseas, fraquezas muscular, pessoa que não quer se levantar de uma cama, passa o dia inteiro vendo celular. Gente, isso tem uma composição de chumbo muito grande. E aí, a água da garrafa ela vem para fazer um trabalho de limpeza no terreno biológico. Então, ó, os processos das características gerais. Um dos metais mais antigos usados. Cortou, Claudinei. A exposição comum à água, tá? E contaminação por alimentos, emissão industrial, tá? Então, a parte industrial, siderúrgica, metalúrgica, é o processo hoje do combustível, certo? O processo das empresas micro, pequenas e grandes, desde um lavacar, desde uma chapeação, desde uma mecânica, que libera esse metal, infelizmente, tá? E não é só eles. Nós estamos falando da aplicação de agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, herbicidas diretamente no terreno, né? E aí isso aí com a chuva vai para os terrenos aí e ele traz então esses procedimentos, tá? Crianças são as mais afetadas e que têm o maior risco, né, de aumento aí com o PB sanguíneo, né? Que aí a gente vai mostrar para você aqui agora, ó. Então olha só, você abre uma tubulação de água e olha como ela está lá. Tá? Tem tubulação ainda de metal, tem tubulação ainda no Brasil, que ele é, por exemplo, colocado lá como cobre, certo? Ou ela é de metal, e aí ele vai trazer o chumbo liberado na composição e não tem o que fazer. Então, purificadores hoje, tá? A nível mundial, eu digo, tá? Eles não foram desenvolvidos para tirar o chumbo, não foram desenvolvidos para quelar metal, e aí, por isso, nós entramos com o projeto. Eu poderia, lá em 2020, quando eu iniciei, terminei a minha carreira profissional, aposentei, e a gente jubilou, eu poderia ter fabricado um purificador de água. A ideia não era concorrer com o mercado marginalizado que temos hoje aí no mercado, tá? A nível mundial. Todo mundo diz que o purificador dele é melhor, o meu é melhor que o teu, o dele, a marca, o modelo, né? Então, a gente tem um projeto que nem estudou, a gente nem sabe se o produto realmente faz tal função. Por isso, nós criamos uma garrafa de 500 ml que quela metal e você pode levar para qualquer lugar. Purificadores, você tem que avaliar suas questões na parte do Inmetro e ele tem que ter ozônio. Para a água de hoje, porque se ele não tiver ozônio, ele não elimina os venenos, agrotóxicos, inseticidas, pesticidas que lá estão. O que falar é porque está falando besteira, não tem conhecimento. Somente o ozônio é capaz de fazer essa quelação, e aí, carvão ativado, tira o cloro, elimina alguns metais, mas não tira flúor, né? Então, a gente, todo cuidado é pouco. Então, vamos lá, ó. Passando por essa informação, a gente já entra aqui, né, no chumbo, na ação do organismo, tá? E olha o que ele causa e o dano que ele traz para dentro do terreno biológico e para dentro do teu DNA. Então, atua como inibidor metabólico, inativando as enzimas essenciais. Ele é acumulativo, como eu falei, né? Ele não sai no sangue, não sai na urina, não sai no suor, e ele vai se acumulando cada vez mais, causando, né, o saturismo aí, né? Saturonismo, tá? Interfere na estabilidade da cromatina e na reparação do seu DNA. Então, ele muda tudo, ele causa um dano, e aí vem as mutações genéticas,
vem os problemas que nós estamos vivendo hoje. É o único lugar no mundo que criança nasce sem cérebro, coluna deformada, os olhos esbugalhados, inclusive para você que quer tirar essa informação mais ampla, né? Essas informações que eu estou coletando aqui está dentro de uma universidade lá em Entre Juí, no Rio Grande do Sul, com 10 vidros, com crianças dentro que nasceram deformadas devido à utilização ou do orgânico clorado ou da parte, né, de chumbo, mercúrio e cádmio. Então, precisamos cuidar, precisamos orientar, trazer a orientação e a conscientização faz parte do nosso trabalho para quem mexe com água, para quem mexe com purificador. Então, a parte aqui da associado, né, a carcinomonas, né, que são os processos carcinogênicos, e os processos respiratórios e digestivos. Então, a gente não está aqui apenas por valores e dinheiro, e aí eu não estou falando eu estou falando nós que atuamos na área de água, que cuidamos de entender e gostar, né, como a Dani ama vender filtro, ama trabalhar com água, ama falar de água, e não é de hoje, né? Eu acho que desde 90 e lá vai algumas coisas aí, eu estou desde 88, então eu posso dizer que quem gosta, quem ama, vai praticar isso com verdade, com realidade, vai estudar, vai entender o que aqui estou falando, porque não é só colocar um produto no mercado e sair ganhando dinheiro, a gente tem que entender com responsabilidade, não usar da nossa área profissional para poder apenas aplicar um produto para sair ganhando milhões, né? Ou 1.000, ou 10.000, ou 100.000, seja lá o valor, né? Tem pessoas que por 80 mil entrega tudo que tem e deixa rolar e vamos ganhar dinheiro. Gente, eu estou colocando aqui para você responsabilidade, porque se você estudar este material, entender o que está lá dentro, que é esses minerais aqui, ó, esses minerais, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é realidade. Então, por exemplo, mas o Claudinei lá falou tal coisa. Estuda, avalia, busca conhecimento, busca o entendimento. Cara, o cara investiu agora num procedimento para alumínio. Eu te garanto para você que nenhuma empresa tenha tal preocupação como eu tenho de entender e trazer esse teste para você aqui na próxima live, para a gente avaliar que o Brasil e o mundo estão intoxicados por esses metais que aqui estou mostrando para você. Então, seguimos à frente. Ó. O chumbo e o dano dos processos renais, né, e sistêmicos, né, os processos que causam dano, desde um fígado, desde um procedimento, por exemplo, lá do rim, né, do baço, ou até mesmo do processo da vesícula. Tá? Então, ó, as causas de nefropatia e limita, né, as suas funções renais, altera as células do túmulo proximal, reduz a energia e causa aí, né, a amiociduria no processo da parte mitocondrial ali, né? Então, o núcleo celular aqui, a parte mitocondrial, que é a parte do DNA, que é essas usinhas que você vê aqui, que a mitocôndria, ela recebe tudo que chega, né? E ela é que vai fazer aí toda essa divulgação, mandar esse material para suas células. E aí nós temos um produto que hidrata 7 vezes mais do que qualquer processos hídricos, né? Então, a água alcalina, o que é a água alcalina? Cálcio, magnésio e potássio dentro de uma condição real, que não é só deixar uma água azul, é levar o mineral para a mitocôndria e a mitocôndria, então, fazer a sua difusão, né? Ela afeta aí a parte do chumbo diretamente o processo respiratório mitocondrial, né? E o fosforilação da exposição, né, prolongada da nefropatia, né, trazendo um processo intestinal e intersticial crônica, trazendo danos, né, que dificilmente vai ser corrigido, né, nessa próxima geração. Então, temos a obrigação de atuar dentro desse procedimento aí, né, para que você possa entender. Então, toda essa aula que a gente está trazendo aqui, ó, a gente vai agora para o cádmio, que são fontes de exposição, inalando através de partículas de fumaça de cigarro, o consumo de alimentos contaminados, como ostra, marisco e plantas e carne. Então,
Se a gente pegar aí o fumo, tá? O fumo ele recebe 9.700 toxinas sintéticas, entre elas o cádmio, o mercúrio, a atrazina, né? Nós estamos falando de materiais que vão ser inalados, vão ser utilizados por você, e se você não tiver algo que quele o metal, para que ele saia da tua circulação sanguínea, o dano ele é incomparável, tá? Fumantes em até 4 composição, né, de HG, de CD inalado por dia, tá? Ele vai trazer esse dano aí, tá? Então, o material que é jogado no subsolo, tá? Ele é carregando essa matéria aqui, ele pode trazer um dano no nosso terreno biológico. Então, ó, vamos falar o que um cigarro tem, tá? Tinta, cádmio de bateria, tá? O metano, que é combustível, a amônia, que é a limpeza, e aí a gente fala de limpeza residencial, tá? Tudo que é essa parte de que boa, de material químico utilizado, né? Então, o ácido esteárico, que é da cera de vela, a nicotina, que é, né, inseticidas, pesticidas, herbicidas, tá? Então, ó, esta composição ela é aplicada tudo nesse materialzinho, só que quando eu uso ele e eu jogo a bituquinha lá na rua, isso vai para os rios, represas e manancial, e ele está liberando essa composição de cádmio, e aí, olha o dano, tá, pessoal? O cádmio, toxicinética, tá? Absorção dermática, respiratória e gastrointestinal. Então, quando eu pego um procedimento de gastrite, tudo que é IT está sendo falado do cádmio. O cádmio ele é um metal cancerogênico, carcinígeno, ele é um procedimento que provoca elevação da pressão sanguínea, aumenta o coração, queda da imunidade, aumento da próstata e enfraquecimento ósseo, dores nas articulações, a anemia, enfisema pulmonar, osteoporose, raquitismo, né, a perda do olfato e a perda do desempenho sexual. Então, nós estamos falando de uma aplicação do cádmio na absorção aí, né, do GL, que varia entre 5% a 8% maior em, né, parte de dietas pobres em cálcio, ferro e proteína. Então, nesse caso, a garrafa ela entra rebentando isso, destruindo essa composição e limpando o teu terreno biológico, tá? Então, até para quem fuma aí, né? A água da garrafa ela consegue fazer a limpeza ainda e ajudar, né, no futuro próximo aí, né, se você deixar esse tabagismo, ou para quem fica próximo até, né, está respirando, você já está inalando essa composição do cádmio. Então, liga-se, né, em metalotoneína, tá? É um nome bem complicado, acumula-se nos órgãos, né, e não sai, podendo gerar aí as toxicidades, né, renais e hepáticas. Então, esta é uma composição aí, tá? Então, aqui, eu quero deixar hoje, nesta aula, esses metais para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né? A gente vai dar a palavra aí. Hoje eu não quis fazer muito teste alcalino, porque a ideia aqui é a gente entender esses metais. E eu gostaria que você estudasse